Olá, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso grupo de estudos, o grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje continuamos no livro 2, Mundo Espírita, um dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 3, Encarnação nos diferentes mundos. Essa é a quarta parte desse capítulo e desse item 3, Encarnação nos diferentes mundos. Então a gente continua. Quem não tiver assistido às outras, é só procurar dentro do grupo lá no YouTube, você vai encontrar as palestras anteriores, tá? Então a gente continua hoje a partir da pergunta número 186. Então a pergunta número 186 do Livro dos Espíritos diz assim: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha envoltório o perispírito? E a resposta: há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, lembrando um pouco do que a gente já disse, primeiro com relação a esse estado, estado de espírito puro. A gente já comentou algumas vezes que é um estado relativo, é um estado do nosso ponto de vista, na medida em que de perfeição só existe Deus, todos os espíritos, toda a criação nunca consegue alcançar o Pai, nunca vai chegar no estado de perfeição que é Deus. Então, quando a gente diz estado de espírito puro, é um estado muito mais avançado de nós, de tal maneira que nós não conseguimos encontrar diferença. Então a gente titula, nomeia como espíritos puros. Então a pergunta se remete ao caso se é necessária a reencarnação continuada em todos os estados de evolução do espírito, já que a matéria, esse envoltório material, ele depende do nosso atual estágio de evolução. A gente, na medida em que vai crescendo, vai evoluindo como espírito, chega num determinado grau de evolução que não é mais necessário o envoltório material como a gente tem. Então fica uma segunda camada, vamos dizer assim, de materialização, que é o perispírito. Como a gente já também mencionou nos primeiros capítulos, o perispírito depende, a constituição material do perispírito, já que ele ainda é matéria, matéria mais sutil, mas é matéria, depende do planeta onde se encontra o espírito. Então ele diz nessa resposta que mesmo aqueles onde não existe mais a necessidade da reencarnação, existe ainda a necessidade do perispírito, adequado ao planeta onde está, e nesses casos ainda assim muito mais fluídico, muito mais sutil, muito mais sutilizado do que o nosso atual estado. É essa que tenta dizer a resposta. Esse capítulo em especial, essas últimas perguntas aqui, elas são um pouco mais complexas, então a gente vai mudar um pouquinho a estratégia. A gente vai ler na medida que a resposta se alonga um pouco mais e inclui muitos detalhes, a gente vai interrompendo e vai esclarecendo cada ponto da resposta para que a gente possa ter uma compreensão melhor, já que vocês vão perceber que o teor começa a ficar um pouquinho mais denso, um pouquinho mais complexo. O item A da pergunta 186 diz assim: parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não é? E a resposta: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e o outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Então, o que tenta exprimir aqui? Na medida em que o nosso atual estágio de percepção ou de conhecimento, tudo aquilo que fica muito distante, a gente já não consegue enxergar muita diferença. É como se a gente estivesse numa estrada viajando, uma estrada muito longa, em que a gente vai percebendo que à medida que a vista vai se alongando para o horizonte, você não começa a ter muita percepção da própria estrada, de como a paisagem vai se mudando, porque a gente depende de chegar um pouco mais perto para poder enxergar aquela situação. Então você não consegue ver exatamente os limites entre cada cidade.
como se ficasse tudo meio cinzento, tudo meio borrado, né? A partir de um determinado momento. Nos graus de evolução do espírito também acontece dessa maneira. O nosso atual estágio de concepção, de compreensão, não nos permite ainda enxergar com clareza, mesmo porque não existem, nada na natureza se dá em passos muito bem demarcados, né? A gente também já explorou aqui um pouco lá no começo, que entre o branco e preto existe inúmeros, infinitos tons de cinza diferentes. Essa é a graduação. Na natureza nada acontece aos trancos, tudo vai gradativamente se transformando de tal maneira que não existe muita clareza ou percepção de uma mudança de um estado para outro. Não é como se você estivesse na escola e tivesse saído de um ano e entrado em outro ano e por causa disso você ganhasse um certificado que você concluiu aquele ano. Na evolução espiritual as coisas vão acontecendo e a gente vai, na medida em que vai evoluindo, vai sendo merecedor de mais conhecimentos, de uma gradação diferente, mas não fica tão claro, assim, tão demarcado, assim, você passou para o estágio 4.3.2.1, agora você vai para o 4.3.2.2. Não é assim que se acontece na natureza. As coisas vão gradativamente se transformando na medida em que a gente vai se tornando capaz e que demarca a evolução do espírito. Na pergunta número 187, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Isso já está um pouco respondido lá atrás, quando a gente fala da natureza do perispírito, mas a resposta diz assim: não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro, operando-se, porém, essa mudança com rapidez e relâmpago. Se a gente voltar um pouquinho e olhar em alguns capítulos que a gente já passou lá atrás, a constituição da matéria que compõe o perispírito depende do planeta onde está colocado. De maneira que o espírito, quando sai de um planeta e vai para um outro planeta, para uma outra localidade, ele precisa se revestir, ele precisa abandonar o seu próprio perispírito e reconstruir esse perispírito novamente no novo ambiente com a matéria que está destinada naquele outro planeta, né? Já que dentro do fluido universal, ele é personalizado e adaptado para cada localidade, para cada planeta, e se constitui da matéria existente ali. Ele é energia, mas é uma energia customizada, personalizada para aquele planeta. Então, ele não é a mesma constituição em todas as localidades. E o espírito precisa se recompor de uma localidade para outra para poder se manifestar naquele novo ambiente. Mas isso é feito de uma maneira bastante rápida, na medida em que o espírito tem a possibilidade, e a gente também já discutiu sobre isso, ganhar a possibilidade de visitar localidades diferentes é uma coisa que só espíritos, na medida em que vai mais se evoluindo, se consegue fazer, se tem permissão para fazer. Porque a gente não tem conhecimento suficiente para sair daqui, vou dar uma voltinha em Marte, vou dar uma volta em Júpiter, né? Volta já. Assim, a gente não tem esse conhecimento suficiente. Na medida em que o espírito vai evoluindo, vai se colocando em níveis mais superiores, vai ganhando conhecimento, ganhando habilidades que lhe são próprias por conta do seu grau de evolução, e aí então ele tem essa habilidade, esse conhecimento de se manifestar em mundos diferentes, fazendo as adaptações necessárias para que ele possa se colocar naquele mundo. E aí, a pergunta número 188, essa é bem longa e é bem complexa. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo ou a outro mundo? E a resposta? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, primeira, tem a opçãozinha aqui. É lógico, como eu já disse antes, à medida que o espírito vai ganhando essa capacidade, essa consciência, essa evolução, ele vai escolher localidades que são mais adequadas para o seu grau de evolução, assim é também a Terra, né? Não são todos os espíritos que podem se manifestar na Terra, encarnar na Terra, mas tem aqueles que têm um dado grau de evolução parecido com o nosso, um pouco mais, um pouco menos, a gente também já falou sobre isso, mas esse mundo está adequado a um grau de evolução. Espíritos mais evoluídos conseguem vir até aqui ou se manifestar mais próximo da crosta em missão, porque vem para cá justamente com o desejo e o trabalho de
nos ajudar, de nos auxiliar na nossa própria evolução. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade ele tem. Ele não precisa ficar preso, mas é logicamente que quando ele volta para casa, ele volta, a casa dele é aquele mundo onde tem espíritos mais ou menos do mesmo grau de evolução que ele, onde estão aqueles espíritos que são mais caros, que são mais, tem um ambiente mais propício para o seu grau de evolução. A gente realmente já explorou um pouco que quando em mundos mais atrasados, a densidade da matéria e do mundo é tão penosa para espíritos mais civilizados e mais evoluídos que eles precisam se preparar muito, é muito cansativo. É como se você estivesse caminhando num ambiente bastante ruim, ou como você estivesse, por exemplo, caminhando num pântano. É muito mais cansativo você caminhar naquele ambiente. É lógico que quando você pode, você quer voltar para a sua casa, que é aquele seu ambiente doméstico, aquele onde você tem mais familiaridade, que está mais adequado para o nível de sutileza que esse espírito mais evoluído alcançou, né? Então, continuando, segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda mais baixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião de espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que lhes dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a este por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis que estariam em situação análoga. Peraí, é um negócio bastante denso aqui, bastante complicado. E aí, usando de uma maneira mais pé no chão, mais nossa, né? A ciência conseguiu descobrir, conseguiu arrumar uma maneira de, por exemplo, transmitir informações à distância, né? Então, quando a gente fala de rádio, para os mais antigos, lembra, hoje não é tão mais comum, mas a gente tinha rádio AM e rádio FM. A diferença entre o AM e o FM é que o AM é modulação por amplitude e o FM é modulação por frequência. Significa o seguinte: a ciência arrumou uma maneira de descobrir uma certa frequência, uma onda, né? E colocar em cima dessa onda, como que surfando nessa onda, informação. Então, as diferenças entre modulação por amplitude e modulação por frequência vai no desenho como essa onda é modificada. Quando a gente fala, por exemplo, de um sinal de transmissão de televisão captado pelas antenas, né, hoje digitais, mas continua modulação por frequência, né, a televisão também é modulação por frequência. Então, o sinal trafega no espaço de que maneira? Com uma certa frequência, e essa frequência recebe em cima dela, como que surfando em cima dessa frequência, a informação que são os filmes, o som, aquilo que vem e que é recebido pela antena e traduzido e colocado em sinal de imagem para que a gente possa captar. Então, a imagem é gerada em um determinado ponto, transformada numa forma de eletricidade que modula em cima de uma certa frequência, e essa frequência é carregada até os nossos lares, até as antenas, para que elas possam ser recebidas e possam ser convertidas novamente, decodificadas, para que a gente possa usufruir desse sinal. Quando a gente fala das ondas de rádio, dos rádios, de conversa através de rádio, das rádios FM, por exemplo, cada rádio tem lá a sua frequência, não tem? Você tem que sintonizar uma determinada frequência para pegar o que aquela rádio está transmitindo. Porque se convencionou também pequenas faixas de frequências dadas para cada rádio, e essas faixas de frequência recebem então um sinalzinho em cima dela, que é recebido pelo nosso rádio. Quando a gente muda o rádio para fazer a sintonia de uma frequência diferente, muda de 89.5 para 102. Qualquer coisa, 102.1, sei lá, qualquer coisa desse tipo, nós estamos, aquele númerozinho significa um número, a frequência em megahertz da transferência, e a informação está acima dela. Por que eu estou dando toda essa volta? Para que a gente possa entender um pouco mais o papel do Sol nessa história toda, né?
Por que os espíritos superiores escolhem o Sol como sendo um ponto de transferência, um ponto de irradiação? Porque o Sol naturalmente irradia suas energias que são recebidas no nosso planeta. A gente recebe essas energias em sinal de luz, né? Parte delas são filtradas através da crosta terrestre, porque não são adequadas para a nossa saúde, para o nosso corpo físico, não consegue absorver determinadas frequências, mas parte dessas frequências chegam e são essas frequências que alimentam as plantas através da fotossíntese, que são convertidas em energia, que mais tarde cada um de nós acaba absorvendo. Então, o Sol irradia constantemente, fica o tempo todo irradiando. E essa é a luz, é o calor que o Sol irradia. Imagina que essa irradiação do Sol é aquela frequência através da qual os espíritos colocam informações em cima dela. É como se a gente pudesse pegar uma garrafa, colocar uma mensagenzinha dentro da garrafa e jogar no mar. Essa garrafa vai nas ondas do mar sendo levadas até chegar a um determinado momento onde alguém vai pegar a garrafa, abre a garrafa e tira a mensagem lá de dentro e consegue ler. Dessa maneira, então, esses espíritos superiores conseguem transmitir essas informações que são recebidas nos mais distantes pontos do sistema solar. Nós estamos falando exatamente da estrela do Sol fazendo isso. Quando ele diz que os sóis funcionam de maneira semelhante, ele está querendo dizer que em todos os sistemas planetários, existem vários, né? Mesmo na nossa galáxia, existem inúmeras outras galáxias e cada galáxia com vários sistemas planetários. A gente está dizendo que em torno de estrelas que radiam energia, existem planetas que estão circulando, que estão por ali. Cada um deles, esses vários mundos que existem, em níveis distintos de evolução, com seres espirituais que estão ali no planeta, que tem a frequência adequada e o cenário adequado para o seu desenvolvimento. Por isso que a gente acabou de falar nos capítulos passados que existem inúmeros mundos em evolução, alguns deles semelhantes à Terra, outros inferiores e outros superiores. Voltando para o nosso planeta, para o nosso sistema planetário, o texto diz então que a Terra, dentro do nosso sistema planetário, é um dos mundos mais atrasados, onde tem seres mais atrasados física e moralmente. Isso quer dizer, se nós somos mais atrasados, significa que tem outros planetas que estão no nosso sistema planetário, tem seres espirituais mais evoluídos que nós. E fala que Marte é um pouquinho mais atrasado que a gente ainda. Mas, em geral, o mais evoluído de todos seria Júpiter. Então, entendam, Júpiter não tem relação, a gente vai ver um pouco mais para o texto para frente, qual que é a relação que existe entre esses mundos. Então, Júpiter é um mundo mais evoluído espiritualmente, vamos dizer assim, né? A gente sabe que a Terra está num estágio de prova e expiação, passando para o mundo de regeneração. Então, Júpiter possivelmente já está nesse mundo de regeneração, se não estiver no mundo acima. Quer dizer, é um mundo que está num grau de vibração um pouco diferente e mais avançado do que a Terra. E por causa disso também recebe espíritos que estão num grau de evolução mais avançado que o nosso. E que não necessariamente, como a gente também já viu para trás, não necessariamente tem um corpo material como o nosso. Não pode não ter um corpo visível como o nosso. Então não é que assim, a gente já mandou sonda várias vezes para Júpiter, já olhou a constituição da crosta de Júpiter e não acha que tenha vida em Júpiter. Ele falou, não, a vida não está aqui, então a gente está mandando sondas para mais longe procurando vida, porque a gente está procurando vida exatamente da mesma forma que nós. Não quer dizer que não exista vida espiritual nesses planetas que eventualmente nem precisem mais de materialidade, não precisem de matéria. E que talvez tenha um nível de vibração diferente do nosso, e por causa disso não captado pelos nossos sensos, pela nossa visão, pela nossa maneira de enxergar e localizar a vida. Então, continuando. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, quer dizer, o volume de cada planeta e a distância a que ele está do Sol, nenhuma relação necessária guarda com o grau de adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que de Júpiter. Então, essa noção que a gente entenderia, a gente procura sempre achar uma lógica nessa questão. Então, qual que é a lógica? Que quanto mais perto do Sol, mais atrasado, então, e quanto mais longe do Sol, mais adiantado? Não é essa a questão.
Isso quer dizer que a evolução do planeta e dos espíritos depende de qual mundo está mais adequado para eles, e não necessariamente é a distância do Sol. Muitos espíritos que a Terra animam personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso, nada há de surpreendente, desde que se entenda que, possivelmente, certos espíritos, habitantes daquele planeta, foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que nos nossos olhos não os colocava num primeiro plano. Em segundo lugar, deve-se entender aqui, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermediárias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem e do homem civilizado. Assim, o fato de um espírito habitar Júpiter não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados. Do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do instituto só porque reside em Paris. Logicamente, vamos começar pelo finzinho aqui. Por que ele diz aqui um sábio do instituto só porque reside em Paris? Porque a mensagem estava sendo passada nesse ambiente em Paris. E Paris, já desde muito tempo, desde aquela época, era um centro de... Talvez tenha perdido um pouco o posto na evolução, já que a gente hoje tem algumas outras nações que são mais evoluídas em termos de ciências, né? Mas naquela época era tido como um grande polo de conhecimento, né? E aí então, assim, não é porque você mora em Paris que você é um sábio, não é porque você trabalha num instituto científico que você é um cientista. Existem inúmeros trabalhadores dentro de uma faculdade, por exemplo, uma universidade. Não é porque você é porteiro da USP que você é formado na USP, né? Então, guardadas essas dimensões, essas lembranças aqui, o que ele tenta dizer é que então, Júpiter, ele mencionou antes que Júpiter era muito mais avançado do que a Terra, e alguns relatos de espíritos que viveram aqui que diz que moravam em Júpiter. Quer dizer, esses que podem eventualmente ter vindo para cá, podem ter vindo em missão, em primeiro lugar, então deixaram para vir fazer um trabalho específico aqui na Terra, fizeram o trabalho e retornaram para a sua pátria, ou que eventualmente tiveram por aqui e na sua evolução se deram tão bem, fizeram tanto esforço de evolução que acabaram passando por outros mundos, em outros níveis de evolução, e ganharam o mérito de estar vivendo, morando em Júpiter hoje, por ser uma Terra mais adiantada. O fato de estar dizendo lá, pode ser que eles sejam considerados também, essa outra possibilidade, embora estivessem vivido na Terra um determinado tempo, estejam morando hoje em Júpiter, sejam em Júpiter ainda muito mais infantis no sentido do desenvolvimento, como indígenas, por exemplo, como a gente vê seres daqui que não são tão evoluídos a nível racional, né? Nem de conhecimento e nem de evolução espiritual, são muito mais simples, né? Que podem denotar que estão num processo de evolução ainda, um pouquinho menos evoluídos do que a média, vamos dizer assim, dos viventes desse planeta, mas vive na Terra. É assim também, você pode viver em Júpiter e não estar no nível médio da evolução de Júpiter, mas faz parte do contexto, da mesma maneira que a gente tem aqui na Terra. Continuando, as condições de longevidade não são tampouco em qualquer parte as mesmas que na Terra e as idades não se podem comportar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-la porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem que não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer, enquanto a inteligência, tenho 30 anos de idade que tive na Terra. Então, e a gente também já tem isso de informação de alguns pontos.
O tempo evolui diferente. O tempo não é uma medida igual e racional em todos os lugares do mundo, né? Essa medida de tempo é uma medida que passa diferente em mundos diferentes. O tempo, da maneira como ocorre aqui, é diferente como ocorre na espiritualidade. Isso significa que é diferente também como ocorre em outros planetas. Então não é possível comparar tempos assim, leva o mesmo tempo, uma criança leva o mesmo tempo para crescer. A gente também já discutiu sobre isso. Não, em muito mais avançados, espíritos mais avançados precisam de menos tempo para sua formação moral e por causa disso podem evoluir muito mais rapidamente e ganharem mais aquele tempo de vivência no sentido do aprendizado, evoluindo muito mais rapidamente. Muitas respostas foram dadas por outros espíritos e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Como a gente já viu, alguns animais, a partir do nascimento, já saem para a sua vida normal. Outros demoram mais tempo e precisam de mais assistência dos pais para poderem conviver. O homem é um dos mais demorados nesse processo. Demora muito mais tempo para poder estar apto, maduro o suficiente para continuar a sua vida. Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que se cumpre atingir. Bem curto de vista, se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar de que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. É a grande questão. A arquitetura dessa arquitetura divina, né, faz com que em cada lugar isso seja adaptado para o grau de desenvolvimento dos espíritos que lá habitam. E tudo isso está tudo num conjunto muito grande, tudo muito coerente. A gente não pode querer que todo o resto do universo funcione à maneira da Terra. Por isso que é infantil a gente procurar a evolução, procurar vida em outros planetas, continuar procurando simplesmente da mesma maneira como existe aqui na Terra. Isso justifica em pouco, em parte, por que a gente ainda não encontrou vida em outro lugar. Porque a gente fica procurando exatamente como aqui. E assim não é adaptado para cada situação. Encerramos esse capítulo, passamos para o próximo, esse bastante denso, com muita informação, e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá!